Olá! Já parou para pensar que as orações numa frase são meio como pessoas numa festa? Tem aquelas que chegam sozinhas, super confiantes, se garantem, e tem outras que, sabe, precisam de uma companhia para a coisa fazer sentido. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nessa dinâmica e entender de vez a diferença entre orações independentes e as dependentes. Então, fica a pergunta: uma oração pode mesmo ser independente? E a resposta é: com certeza. Assim como tem gente que é super autônoma, tem orações que já vêm com tudo o que precisam. Elas têm um sentido completo, sozinhas. Mas, como a gente vai ver, nem todas são assim. A grande sacada é essa aqui. Na gramática, a gente tem basicamente dois times. De um lado, as orações coordenadas, que são as independentes, as que se bastam. Do outro, as subordinadas. Essas são as dependentes, que precisam de uma oração principal para a história fazer sentido. Vamos entender isso melhor. Ok, bora começar por aquela turma mais autossuficiente, a turma coordenada. Pensa nelas como as estrelas da festa que, olha, brilham sozinhas, não precisam de ninguém. E a definição é exatamente essa. Uma oração coordenada é independente. Pensa nela como uma frase que pode existir sozinha, e mesmo assim a mensagem chega clara e direta. Ela não precisa de uma oração principal como se fosse uma muleta, sabe? Vamos para um exemplo prático. Levantei cedo. Pronto. A ideia tá completa, não tá? Ninguém precisa de mais nada para entender o que aconteceu. É uma frase que se sustenta perfeitamente sozinha. A mesma coisa acontece aqui, ó. Preparei meu café da manhã. De novo, uma ação clara, com sentido completo, é outra oração totalmente independente. E o legal é que essas duas orações independentes podem andar juntas. Quando a gente conecta com um e, por exemplo, a gente forma uma ideia maior, claro, mas nenhuma delas perde a sua independência. Elas são parceiras, não uma dependente da outra. Olha aí outro caso clássico. Maria foi para São Paulo. Faz todo sentido. João ficou em casa. Também faz todo sentido. Juntando as duas, a gente tem um período maior, mas cada parte mantém sua autonomia total. Agora, bora conhecer o outro lado da história, a turma subordinada. Essas são aquelas orações que chegam na festa e ficam procurando alguém conhecido porque sozinhas elas ficam meio perdidas, incompletas. E a definição é essa, na mosca. A oração subordinada é tipo uma peça de quebra-cabeça. Ela precisa de uma outra peça, a oração principal, para a imagem toda fazer sentido. Sozinha, ela não conta a história inteira. Dá para sentir? Apesar de não me contarem da festa, fica um suspense no ar, não fica? A gente na hora já pensa, tá, e aí, o que aconteceu? A ideia está claramente no ar, inacabada. Falta a protagonista dessa história. E pronto, a oração principal chega para resolver tudo. Eu resolvi ir de qualquer forma. Agora sim, a frase está completa. A parte que era dependente se encaixou na principal e a mágica aconteceu. A comunicação ficou clara. Certo, a teoria é legal, mas e na prática? Como é que a gente faz para diferenciar esses dois times sem erro? Pois é, existe um teste super simples para descobrir se uma oração é independente ou não. Bora ver como funciona. São só dois passos, bem fácil. Primeiro, a gente isola a oração que quer analisar. Segundo, a gente faz a pergunta de ouro. Isso faz sentido sozinho? A resposta vai dizer tudo o que a gente precisa saber. Vamos testar com esta frase aqui. Eu espero que você passe no exame. Claramente temos duas orações, vamos aplicar o nosso teste em cada uma delas. Vamos pegar a primeira parte, eu espero. E aí, isso faz sentido de forma isolada? A resposta parece bem óbvia, não é mesmo? Sim, totalmente. Eu espero é uma declaração completa. A gente entende a ação, por isso ela é a oração principal, a independente da história. Agora, vamos para o segundo pedaço. Imagina alguém chegar do nada e dizer só isso. Que você passe no exame. A gente pensa o quê? Que tá faltando alguma coisa, né? A frase parece que tá boiando, sem apoio nenhum. Exato. Não faz o menor sentido sozinha. Ela precisa da oração principal, eu espero, para se completar. Portanto, sem dúvida nenhuma, essa é a nossa oração subordinada, a dependente. Tá bem, mas por que tudo isso importa, afinal? Além de talvez ajudar numa prova de português. A resposta é que entender essa dinâmica ajuda a gente a se comunicar muito melhor. Com mais clareza, com mais força, até com mais elegância. Olha, quando a gente domina isso, passamos a construir frases mais complexas e interessantes. A gente consegue evitar repetições bobas, o que deixa qualquer texto mais gostoso de ler.
A escrita ganha mais estilo, mais precisão e, de quebra, a nossa capacidade de entender o que a gente lê também melhora demais. No fundo, dominar a relação entre essas orações é como ganhar um novo conjunto de ferramentas para se comunicar. Abre um mundo de possibilidades para construir ideias mais ricas, mais bem amarradas. Então, fica a pergunta no ar: qual será a próxima grande frase a ser criada com todo esse conhecimento?